Em nosso estudo de hoje, lição 20 do livro Encontro Marcado, na hora do desânimo. Desânimo em ação espírita cristã é francamente justificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmarmos o acerto. Se fomos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, o desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos, quando sabemos que por agora somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, tão só porque outros patenteiam dentro dela a competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar, a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar determinada advertência nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido e inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente ninguém se rejubila com falhas e logros, abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados em níveis muito superiores ao nosso ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos, e toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quanto forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes dos nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. O desânimo é sempre um tema interessante da gente tratar, mas quando a gente começa a perceber a vida pelo olhar da reencarnação, pelo olhar da imortalidade da alma, a gente começa a perceber que nós estamos vivendo apenas uma pequena experiência de várias experiências que nos levarão um dia ao progresso máximo, aí é você chegar à sua perfeição. E a gente arrisca aqui dizer que a semelhança do que acontece com o aluno, que ele vai percorrendo o ensino fundamental, o ensino médio, depois o ensino universitário para se formar, e depois de formado, aí é que a vida realmente começa. A gente pode dizer que quando a gente chegar à condição de espírito superior um dia, aí é que a vida realmente vai começar, porque aí vão ser dadas as atribuições para a gente que se dão para os espíritos já preparados e já dispostos também a trabalhar no universo inteiro em nome do Pai. Mas a palavra desânimo, ele vem falar para a gente, o desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. E vem trazer algumas situações em que o desânimo vai bater na gente, que é muito difícil a gente conseguir encontrar uma outra situação que não esteja aqui elencada por Emmanuel. Às vezes o Emmanuel consegue ser bem abrangente, mas ele vem falar assim para a gente, eu fui ludibriado, eu fui enganado, né? Eu estava na expectativa honesta. Aí o desânimo nos indicaria propósitos de infalibilidade. Todo mundo aqui na Terra está ainda sujeito a falir, a falhar, enfim. Então, como nós somos ainda espíritos em evolução, a gente vai ser enganado ainda algumas vezes até que a gente aprenda, e depois, quando a gente já estiver mais preparado para trabalhar com Cristo, a gente vai estar sendo enganado, mas sabendo que está sendo enganado e trabalhando para ajudar aquela pessoa, como alguém ajudou a gente quando a gente estava aqui na retaguarda também. Depois ele fala, quando a gente incorre alguma falta, e caímos no desânimo, será que a gente achava que a gente não ia cair também, não ia ter problema, né? Que a gente já era bom o suficiente? É isso que ele está falando aqui para a gente. Então, o primeiro é alguém te enganar. O segundo é quando eu cometo uma falta. Olha só como é que o Emmanuel já abarcou tudo, mas ele traz mais exemplos. Mas
Só nesses dois, eu acho que os motivos todos da gente ter desânimo já estão aqui, né? Aí depois ele fala assim para a gente, se esmorecemos na tarefa que nos cabe, porque outras pessoas têm competência mais do que a gente, ele fala, isso está mostrando o quê? Reduzida disposição de estudar e de trabalhar, de ficar bom também. É esse que é o motivo do desânimo. Então, o terceiro. E depois ele fala, quando a gente fica desnorteado, em amargura, pelo fato de algum companheiro que falou isso ou aquilo com a gente, é o orgulho ferido, que está deixando a gente desanimado. E por fim, ele vem falar assim, agora eu tirei de mim, agora vou passar para os outros. Os meus entes queridos, eu queria tanto que meus filhos tomassem esse caminho, queria tanto que meu pai tivesse esse nível de compreensão também. Ele vem falar para a gente esquece que a gente está provisoriamente estagiando na Terra e que vai chegar um momento em que todos nós vamos aprender, então cada um no seu momento. Então a gente começa a pensar no seguinte, a gente está num mundo de expiações e provas ainda, onde todos nós, sem exceção, nós temos muitas dificuldades, muitos problemas aí para resolver, e a gente vai aprendendo a cada dia que a gente precisa fazer a nossa parte, lembrando junto com Chico Xavier, a todos eu dou o direito de ser como são, a mim eu me cobro diariamente que eu seja um pouquinho melhor do que quando eu fui ontem. E a gente, mesmo que a gente acredite ainda, está dominando totalmente a área profissional que a gente está trabalhando, a gente esteja seguro das nossas atribuições aqui na Terra, a gente está em etapa de aprendizado aqui na Terra. Então a gente vai botar assim, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Às vezes você está passando por um momento, né, que você está tendo um monte de renúncia, um monte de restrição, um monte de aprendizado, e de repente lá na frente vem mais ainda. Por quê? Porque você se habilitou a novas tarefas. Essas tarefas vão aparecer, e quando essas tarefas aparecerem, ao invés da gente ficar desanimado, a gente vai ficar pensando, bem, para isso está acontecendo comigo, é porque o Pai, de alguma maneira, está confiando para mim novas tarefas, está me dando a oportunidade de mais trabalhos daqui para frente. Então, isso significa que a gente está conseguindo, sim, dar passos significativos. Porque a gente já consegue imaginar, já que somos todos aprendizes do Evangelho, o que seja, lá na frente, a gente realmente fazer parte desse grupo de trabalhadores que vem para cá, para a Terra, trabalhar em nome de Jesus. Por enquanto, a gente fica titubeando, a gente se afasta daqui, ainda não consegue aproveitar melhor o nosso tempo do que deveria, a gente ainda perde muito tempo aqui na Terra, mas daqui a pouco a gente vai pensar assim, a gente vai chegar lá do outro lado da vida, e assim como o professor que está sendo preparado para uma nova turma de alunos, que são crianças, as crianças que estavam comigo, elas foram aprovadas, foram embora para outra série, vão lembrar aí de cada momento que nós estivemos juntos, de cada aprendizado, mas eu estou recebendo crianças novas. O nosso planeta é exatamente isso. Quando alguns espíritos são aprovados, outros são promovidos para vir até a gente, porque a criação é permanente. Pergunta 80 do Livro dos Espíritos. Se tem espírito sendo criado agora, ele está indo para o mundo primitivo, para escolas que são diferentes dessa aqui, que são as escolas bem ainda primárias. E daqui a pouco ele vai ser promovido para vir para cá, e quando ele for promovido, aí eu vou escolher se eu vou conseguir ser um professor aqui ajudando Cristo, ou se ainda vou continuar na condição de aluno, entrando em desânimo cada vez que esses obstáculos aparecem na nossa frente. Emmanuel termina a lição de hoje falando assim para a gente, tudo bem, ninguém vai se rejubilar com falhas e logros, com abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, a gente que está aqui na Terra, né, nós somos alunos vinculados ao educandário da existência. Tem espíritos muito superiores a gente que ainda caminham encontrando desafios. Espíritos lá na frente. Então, ele termina a lição falando, regozijemo-nos pela felicidade de já trazer com a gente desejo sadio de nos educar. Toda vez que o desânimo nos atire ao chão, levantemos quantas vezes forem necessárias para o serviço do bem. Então, não estamos mais preocupados com quantas vezes vamos cair. Vamos estar preocupados assim, caiu, levantou e segue à frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.